Olá a todos, eis-me here novamente para bater um papo com vocês. Todo mundo sabe que quando eu entro sozinho aqui é que eu não encontrei ninguém para conversar comigo aqui, né? Mas tem umas pessoas já agendadas, né? Que eu as trarei aqui nos próximos programas. E é sempre uma satisfação muito grande, né? Toda quinta-feira, já faz mais de um ano, vai fazer 2 anos que eu estou com esse projeto, né, do Pod Lopes. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho intenção nenhuma de monetizar, né? É minha cachaça. Cachaça é aquela coisa que te dá prazer. Cachaça é um vício, né? Não sei se é assim, necessariamente um vício, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que, né, que me traz uma satisfação. Muito embora, às vezes, a gente fica sem assunto, né? Talvez hoje eu esteja sem assunto, né? Até porque não tem, assim, nacionalmente e internacionalmente nada muito expressivo, coisas importantes, né? Pelo menos a gente tem aí um arrefecimento, me parece que foi estabelecido a paz aí entre a Palestina, entre o Hamas, né, e Israel, né? Pasmem, né? Capitaneada pelo presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, que beleza. E persiste ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Vamos torcer para que isso termine logo, né? Graças a Deus, ocorrências geológicas aí do tempo, do clima, não tem acontecido nada e vamos torcer, né, para que não aconteça, principalmente no Brasil, porque a gente está entrando agora no período de chuva, né? A gente está na primavera louca, né? Tanto que eu estou de blusa aqui. Na verdade, essa blusa aqui é mais para esconder uma camisa que eu estou sempre com ela, né? Eu pareço aquele cara o Dino da família Dinossauro. Quando eu abro o armário assim, eu só vejo camisa tudo da mesma cor, do mesmo jeito, né? Aí esse daqui tá meio para disfarçar um pouco. Mas é isso. Eu conto sempre com a audiência desse público mais fiel, né, mais cativo, e eu percebo que com esse imediatismo, com esse consumismo muito grande de internet ou de mídia, é difícil que as pessoas parem, né, na frente aí do computador ou do celular ou da TV para assistirem alguma coisa, né? E eu compreendo, eu entendo isso, não estou dizendo que esteja errado, e eu acabo sendo da mesma forma, né? Quando alguém te manda um texto muito longo, aí só de olhar ali você fala, puxa, eu vou ter que ler tudo isso aí. Eu, pacientemente, quando, né, eu vejo que é uma coisa interessante, eu acabo vendo, e algum vídeo também da mesma forma, né? Parece que tem uma pesquisa, um levantamento aí, que as pessoas conseguem absorver conteúdos de 30 segundos. Só que 30 segundos é uma coisa muito rasa, né? Eu acho que precisaria a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? E a internet, de uma maneira geral, né, as redes sociais, os influencers da vida aí, tem muita coisa. É um território gigante e ilimitado, na realidade. Quantas informações a gente não tem, né? E a gente tem que fazer uma análise um pouco crítica do conteúdo que a gente está recebendo também, né? E da qualidade, tanto do conteúdo quanto das pessoas que estão passando esses conteúdos, né? Hoje é dia 23, né, quinta-feira, ontem eu vi na televisão, né, nos jornais da televisão, que foi preso um influenciador social da internet aí, né, que ele tem mais seguidores crianças e jovens, ele faz até um artista lá, um personagem e tal, por abuso de menor, né, por assédio de uma menina, acho que de 13 anos, cara. Então, se isso foi à tona, né, foi para a mídia, é sinal de que minimamente já foi levantado, né, que realmente o cidadão deve ter alguma coisa, está devendo alguma coisa, né. Então, a gente está sujeito a muita coisa ruim, né, que venha da internet. É claro, e uma outra coisa ruim também são as condenações sumárias, né. Você pode acabar com a reputação de uma pessoa com um post que você fizer, né? E os posts que são fakes na realidade, né? Eu costumo dizer que é tão simples, né, cara? Você recebeu uma notícia, aí tem muita gente que, cara, eu não entendo isso, cara. Diz assim, pelo sim, pelo não, eu vou compartilhar. Isso aí é irresponsabilidade, cara. Isso é um crime. Então, pelo sim, pelo não, não compartilhe, não publique. Vai lá, aqui tá a tua mão, é só pesquisar lá, veja se é fato, se é fake, né, se aquilo de verdade né, se aquilo de verdade é verdade mesmo, ou se aquilo foi inventado, né?
para denegrir a imagem de alguma pessoa. Eu me lembro que na época que só tinha e-mail ainda, eu já citei isso aqui numa das minhas gravações. Procter & Gamble. Procter & Gamble era o fabricante desse pasta de dente, sabonete, né? Aí soltou lá que o Procter & Gamble, que o CEO, né, que é o dono da Procter & Gamble, teria feito pacto com o capeta. Né? No e-mail lá, não, eu não vou comprar mais o creme dental do cara, não vou usar o sabonete do cara, e conclamou a todas as pessoas, principalmente os crentes, a não consumirem aquele produto. Mas de onde veio essa notícia? Eu fiz uma pesquisa ali, não há relatos, não há gravação, não há filmagem, não há relato nenhum, não há testemunho nenhum de que ele tenha dito isso daí. A quem servia essa notícia? Ao concorrente do cara. O concorrente, de repente, plantou essa notícia, essa calúnia, para poder tirar pessoas, clientes do cidadão lá. Então, que responsabilidade? Se você simplesmente propaga uma notícia falsa, você pode levar um cidadão à morte, inclusive, cara. Segundo Jesus Cristo, a verdade vos libertará. Né? Na sua essência mesmo, a verdade é a que deve prevalecer. Né? Então, a que Deus nós estamos servindo? Ao Deus da mentira ou o Deus da verdade, efetivamente? Né? Porque hoje é tudo muito rápido, hoje é um rastilho de pólvora. Você colocou uma notícia ali, daqui a um segundo, o cara do Japão, dos Estados Unidos, o cara que está até na ISS lá, já está sabendo já o que está acontecendo. Né? E depois, para você limpar a reputação do cara, é praticamente impossível. Aí eu perguntei, hoje de manhã eu tive com um amigo, aí a gente estava falando, né, ele estava falando dos perrengues dele, o que ele, né, passa, as dificuldades, os problemas, está cuidando do pai que tem 90 anos de idade, até bem pouco tempo dirigir, inclusive, só que agora ele sofreu um tombo lá e tá mais perrenguezinho, com os problemas na perna, ele está cuidando, inclusive, do pai dele, né? E ele é um cara que está aí, está fazendo as coisas dele, eu acabo meio que dando uma assessoria a ele nos momentos que ele faz os pós-obras. Ele entrega uma obra, aí tem um probleminha aqui, outro ali e tal, então, na medida do possível, eu vou lá e dou essa consultoria, esse auxílio a ele, até fornecendo alguma mão de obra, alguma consultoria, né? E ele falou que ele é de base espírita, na realidade. O espiritismo, na realidade, acaba sendo a doutrina que mais explica, né, a nossa existência aqui. Né? Depois eu vou falar o que é, o que não é, o que eu penso sobre isso. Né? Mas, enfim, as pessoas que passam pela vida, ainda que tenham algumas dificuldades, alguns problemas, né, se atrapalham de vez em quando, mas pelo menos marcam o território ali, são pessoas mais reconhecidas e mais felizes de repente, né? Porque nós não somos, nós estamos numa sociedade, a gente está sujeito a todas as benesses, né, a todos os ônus e os bônus da sociedade, né? Não dá para sair de casa e você achar que vai estar tudo bem. Um dia está chovendo, outro dia não está chovendo, outro dia tem buraco, outro dia você briga no trânsito, outro dia você briga no supermercado. Enfim, é isso, é sair, você está na chuva para meio que se molhar. E de repente, há pessoas que passam pela vida tudo meio certinho lá, mas por omissão. Talvez o pecado da omissão, você se omitir perante uma situação, é pior do que você agir e errar. Porque só erra quem age. Né? Se você ficar sossegadinho ali, sempre no mesmo trilho ali, você não vai errar, vai estar tudo bem, você vai passar pela vida como um espectador, um mero espectador. Mas viver é muito mais do que isso, na realidade, né? Aí, como eu estava meio sem assunto e tal, eu falei, por que eu vou falar lá, né? Aí eu acho que eu vou perguntar para a IA aqui, né? O que significa viver como espectador da própria vida, da própria existência? Eu havia comentado, né, o que eu penso da existência, cara, eu não sei. Né? O crente fala uma coisa, o católico fala outra, o budista fala outra, o cara que acredita no Maomé fala outra coisa, enfim, o judeu fala uma outra coisa, está esperando o Messias até agora. Eu não sei exatamente o que nós estamos fazendo aqui, não. Né? Eu estou falando enquanto matéria mesmo, materialmente ou materialistamente falando. Né? Espiritualmente, é claro que a gente quer acreditar em alguma coisa, a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Eu já cheguei a falar sobre essa história dessa crença, né? Num ser superior, num ser supremo, crença em Deus, é claro. Eu acho que é o que meio que nos regula, meio que nos norteia, na realidade. Mas
Nós temos uma esfera gigante, uma bola aqui, está girando, né, o seu próprio eixo, está girando em torno do Sol, de uma estrela, que está girando em torno de uma galáxia, e essa galáxia está girando, sabe, é uma confusão, é uma coisa gigantesca. E nós somos um nada, absolutamente nada, né, nessa coisa toda aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Já que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por qual razão eu estou aqui, eu tento buscar dar sentido a essa minha vida, é o que eu posso fazer. Será que eu sou perfeito? Não. Eu acho que eu me questiono todo dia, cara. Será que eu fui bom? Será que eu fiz o que eu deveria fazer? Será que eu estou no caminho certo? Não sei, né? Para o materialista, para ele tanto faz. O cara que não acredita em absolutamente nada, para ele nasceu, está vivendo aqui, né? Os nihilistas da vida. Não tem um sentido específico, não tem um objetivo específico. Não é nasceu, viveu e morreu. Tá tudo certo, como se fosse sei lá, uma planta, por exemplo, tá tudo certo. Mas é isso. Eu vou falar aqui um pouco da base filosófica mesmo ou passar pela vida, né? Sob a visão de Sartre, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo francês, dizia que o ser humano está condenado a ser livre, tá? Condenado, porque a liberdade ela traz consequências, né? Porque se você é livre, você tem que fazer escolhas. Né? Todo dia você tem uma escolha. Você está deitado na cama, você tem que escolher levantar. Ou escolher ficar lá deitado também. São escolhas. Se você ficar deitado, como é que você vai prover o seu sustento? Não estou falando necessariamente trabalhar. Você podia ir ali pescar, jogar uma linha no mar. E aqui a gente está em São Sebastião. Mas o cara que está em São José dos Campos, está em Barra Mansa, está na Irlanda, qualquer lugar, ele que vai caçar, vai fazer alguma coisa. Então ele tem que, se ele ficar na cama deitado, não vai dar certo. Ele não vai levantar nem para tomar água, então não vai dar certo. Então ele tem que fazer uma escolha. Para cada escolha é uma consequência, na realidade, né? Não temos como escapar da responsabilidade de escolher. Mas muitos tentam fugir dessa liberdade de escolha. Preferem observar, seguir o fluxo, deixar que o mundo decida por eles. Sartre chamava isso de má fé. O auto-engano de quem finge não ser livre para não sentir o peso da escolha. A escolha tem um peso, né? Tem uma cobrança, ela tem um preço. Né? O espectador da vida vive nesse modo. Ele não se compromete, não se arrisca e assim acredita estar seguro. Mas essa segurança é ilusória, ela custa o próprio sentido da existência. A gente passar pela vida à sombra, passar naquela linha e não se arriscar, não se indignar perante as injustiças. Que sentido tem a vida? Nós somos uma ameba, consegue fazer da mesma forma, não vou comparar não, mas um animal qualquer, uma planta, enfim, que passa despercebido pela vida, né? Então o que te dá sentido à vida? É fácil da gente saber, né? Ou senão é aquela mesmice de sempre, mas também é legal que a gente tenha essa consciência, se é aquilo mesmo, se tá bom para você daquela forma, tá legal, tá show de bola também. Cada um é cada um com suas escolhas, cada um é livre para escolher, mas também está condenado por essas escolhas, pelos resultados das suas escolhas. Né? E é basicamente isso é o Sartre. Nietzsche é um cara complicado, cara. Tem gente que faz uma imersão para poder tentar, uns caras aí da atualidade, para a gente tentar entender Nietzsche. Nietzsche é um cara emblemático, é difícil, é uma leitura difícil pra caramba, né? E eu falo de base filosófica porque eu gosto da filosofia. A filosofia é atemporal. O cara pode ser o Platão, antes de Cristo, Aristóteles, né? Qualquer um deles, o que ele falou, é claro que está baseado naquele momento histórico que o cara viveu, mas ele está falando de gente. O momento muda, a história muda, o ambiente muda, mas o homem muda muito pouco, o comportamento do homem, né? Então, eles conseguem fazer essa percepção, essa leitura do comportamento humano, né? E tudo acaba sendo atemporal mesmo. Eu falei, né, costumo falar do escritor que eu li, que é Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco é dos idos aí de
1800 e pouco, um pouco antes da libertação da escravidão. Ele era um político, ele era um filósofo, ele era um escritor e, acima de tudo, um abolicionista. Ele é um cara que participou ativamente da vida da sociedade, né? Foi da Academia Brasileira de Letras também, e ele escreveu um livro chamado A Escravidão, Joaquim Nabuco, A Escravidão. E tudo que ele escreveu nesse livro, cara, é como se estivesse valendo para os dias de hoje. É uma leitura não muito fácil, mas pelo linguajar um pouquinho mais rebuscado, os termos que ele dizia, as palavras que ele colocava na época, a gente nem existe mais, a gente não consegue, está no dicionário. Então você teria que ler o cara já com o dicionário na mão. Vamos voltar a falar de Nietzsche, então. Para Nietzsche, viver de verdade exige a afirmação da vida. Dizer sim até mesmo ao sofrimento. Porque quantas pessoas não vivem em sofrimento? Tem uma doença grave, tem uma doença terminal, tem depressão, ou tem alguém na família que tem depressão, tem alguém que está preso, tem alguém que está entrevado numa cama, está no hospital, e aí? É um sofrimento. Mas qual que é o sentido disso? Né? Qual que é o objetivo disso? Né? Por que eu estou passando por isso? Às vezes eu estou colhendo, né, como consequência de alguma coisa que eu plantei. Às vezes eu fumei a vida inteira, né? Não me alimentei corretamente, né? Não tive uma vida regrada. Não que você tenha que ser um monge budista também, mas são as consequências. A vida nos cobra, a natureza nos cobra, a vida dá um jeito, né? O espectador, ao contrário, busca conforto e neutralidade. Tem um cara que age e tem um cara que é o observador, o espectador. Busca conforto e neutralidade. Eu sou neutro, eu não me indigno perante as injustiças, não é comigo, tá tudo bem, deixa acontecer. Se estiver acontecendo comigo, eu vou tomar alguma atitude. O Lopes é assim, fala pra caramba, fica com conversa fiada daqui, conversa fiada dali, e se fecha naquilo lá. O meu objetivo é ser multimilionário, eu vou naquele caminho lá, tá? Não quero nem saber do outro, pisando muitas vezes por cima do outro, né? Essa ideia do corrupção, porque corrupção também é uma doença, cara, né? O cara que tem uma ambição desmedida, ambição todos temos que ter. Se você não tiver ambição, você não levanta da tua cama, você fica lá, você fica na tua casa, você não sai, você não vai à luta, não vai à caça, né? Mas dentro do equilíbrio, dentro da normalidade, tá? E dentro da boa convivência coletiva em sociedade, porque nós somos seres individuais, claro, né? Quem acredita em Deus, quem acredita em alguma coisa, a salvação ela é individual. Eu não vou ser salvo pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu amigo, não vou não. A salvação ela é pessoal para quem acredita, né? Mas nós somos seres sociais, cara. Nós somos seres coletivos, nós somos seres fraternos. Então, deixa quieto, deixa lá, não estou nem aí com a hora do Brasil, deixa para lá. Tá, eu não penso dessa forma. É legítimo que o cidadão pense também. Ele assiste, comenta, mas não cria. Nietzsche chamaria isso de uma forma de niilismo passivo. Niilismo é uma forma de subverter, de achar que a vida é só isso. Nasceu, cresceu, trabalhou, se alimentou, viveu e acabou. Não tem um sentido definido, não. Então, já que não tem nada definido, eu vou viver ao léu, deixa arder, deixa ferver, tá? Para o esvaziamento da vontade, a recusa de se colocar no jogo da vida. Ali, estou bem, estou fazendo meu trabalho aqui, estou trabalhando numa companhia boa, eu sou CEO de uma companhia, eu sou técnico disso, eu sou especialista naquilo, tá cheio de especialista, né? E tá tudo bem, não quero nem saber, deixa a vida me levar, mas do jeito que eu quero que ela me leve, né? E às vezes notando que a coisa é muito simples, muito clara e muito transparente, tá? Que é isso. Quem não age não erra. Tá? Fica na passividade, na plateia, não erra, não vai errar nunca. Mas também não se transforma. E sem transformação não há crescimento, não há força. Isso é Nietzsche falando. Tem um outro cidadão aqui que eu não conheço, é Albert Camus, deve ser um filósofo também. Diria que viver como espectador é esperar que algo dê sentido à vida, quando na verdade o sentido nunca vem pronto. Nós que buscamos dar sentido à vida. É um cara sábio esse daqui. Eu não posso achar que o sentido vem pronto. Eu vou rezar, eu vou orar, vou fazer isso, vou ajoelhar, vou pro Muro das Lamentações e vai estar tudo certo. Não. É ação. Buscar sentido é
agir, não dá para ficar esperando, né? O mundo é absurdo, não oferece resposta, mas convida à rebeldia, à coragem de viver mesmo sem garantias. Que garantias que a gente tem, que a gente vai se dar bem, que a gente vai se formar, que os nossos filhos vão se dar bem, que eles vão se formar na vida, que eu vou ser rico, que eu vou ser próspero, que eu vou ser isso, que aquilo. A gente não tem garantia nenhuma, eu não tenho garantia nem se eu vou sair daqui do estúdio e vou estar vivo. De repente eu tropeço aqui na escada, caio, rolo lá, bato a cabeça e vou dessa para melhor, né? E se eu for dessa para melhor, eu já falei, eu só quero ter no mínimo 6 amigos, né? Para um para cada alça. Como eu não estou tão pesado assim, pelo menos 4. Porque aí dá para dar um miguezão em 2 alças lá, que vai pegar nas pontas, né? O meu mais amigo meu pega na cabeça, os outros pegam no pé e tá tudo certo, né? Porque na verdade eu não tenho, as mulheres não vão pegar no meu caixão. E eu não tenho as mulheres da minha família, que eu digo as minhas irmãs, né? Minha filha. Mas não vai pegar, né? Mas, e o amigo, mais amigo, vai pegar na cabeça. E é isso, eu vou pegar na cabeça aí dos meus amigos melhores aí, vou levá-los, né, todos que partirem antes de mim, né? Mas na verdade eu tô errado, eu não quero ser enterrado, eu quero ser torrado e moído, né? E esse Camus, ele fala dessa forma então, o tempo passa e o silêncio do mundo continua. O espectador não se rebela, ele espera que algo externo resolva o enigma. Então não dá para ser espectador da vida, tá? E equilíbrio, cara. A gente pode também não ser espectador, mas a gente está agindo de uma maneira desenfreada, de uma maneira errada, sem equilíbrio, né? A vida deve obrigatoriamente ser um equilíbrio. Eu acho que a gente tem que ter um tempo para nós mesmos, a gente tem que ter um tempo para a sociedade, para relações humanas, a gente tem que ter um tempo para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. A gente precisa ter um tempo também para a espiritualidade, ainda não estou falando em a igreja não, eu acho que as religiões elas servem muito mais para nos desunir, para nos afastar, para criar guetos, para criar nichos, do que ela nos une. Uma espiritualidade, um ser maior, um ser supremo, né? Independente da tua religião, tá? Se você acredita, é fato, é uma espiritualidade sua, né? E o trabalho, né? Esse equilíbrio compreende tudo isso. De repente você está desequilibrado, você está se atolando muito no trabalho, naquele afã de fazer, de ter, de crescer, disso, mas você já pensou, de repente você tem um pai mais velhinho, você tem um filho que está lá exigindo ou querendo, quase que implorando a tua presença lá, até os amigos mesmo, porque nós estamos aqui, eu acho que a gente tem uma função social importante, né, que é a função do abraço, da visita, do aconchego, mas fale também, não guarde para si. A gente não é obrigado que ele está com problema, então externe também os seus problemas, né? Daí não dá para ficar com vitimismo, eu sou assim, né? Aquela crise de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou viver assim. Não, transforme, se é uma coisa que te faz mal, dá para transformar, dá para mudar isso, tá? Não dá para a gente determinar o que o outro está pensando, não tem, cara. A minha felicidade não deve necessariamente depender de outra pessoa, nunca, jamais. Você é feliz independente de qualquer coisa, você é feliz independente de ter filho, você é feliz independente de ter casado, é feliz independente de ter mãe, pai, amigos, ou ter dinheiro, ou ter emprego, você é feliz independente de tudo isso, tá? Convite à presença. No fundo, todas as filosofias convergem para uma mesma verdade. Viver é agir, escolher, criar, mesmo sem certeza. É deixar de ser plateia e tornar-se ator. Mesmo que o palco seja pequeno, mesmo que o texto seja improvisado. Como disse Kierkegaard, a angústia é a vertigem da liberdade. E talvez seja exatamente essa vertigem que o espectador evita. Mas é também ela que nos prova que estamos vivos. É o que eu tinha a dizer. Tá bom? Eu agradeço aí, eu não sei nem quanto tempo que eu fiquei aqui, que eu não controlo o tempo, mas eu agradeço mais uma vez a minha fiel audiência, né? Que curtam, né? Que compartilhem se achar conveniente. Faça uns recortezinhos, achei interessante essa fala, recorta e publica, né? É isso, não tenho pretensão de monetizar, como eu falei para vocês. Eu quero que essa continue sendo a minha cachaça, que eu consiga falar assertivamente, com a inspiração divina, com a inspiração do universo,
palavras virtuosas, né? Porque a gente já tem tantas palavras, né, viciosas, né, que não nos acrescentam absolutamente nada. Então, se nós temos a possibilidade de dizer, de falar, de dar atenção às pessoas com palavras virtuosas, talvez esse seja parte do sentido da minha vida, até o grande encontro com o grande Criador. Tá bom? Um grande abraço e eu conto com vocês sempre todas as quintas-feiras. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá bom? Grande abraço! Prazer estar com você aqui.